A história começa com Hindu sendo chamada para sair por um garoto, mas ela o rejeita dizendo que não gosta de homens frívolos como ele. No entanto, ele não aceita um não como resposta e acaba tocando de forma agressiva enquanto ela pede desculpas a Soi, o garoto de quem gosta. Infelizmente, os sons de prazer que ela solta abafam o pedido de desculpas, e o garoto ainda comenta que a namorada de Soi foi treinada ao gosto dele. Na verdade, tudo isso era apenas um mangá que ele estava lendo, até que desperta de repente e percebe que era um sonho. Logo depois, ele vai lavar o rosto feio e repulsivo, refletindo sobre como aquele mangá erótico apareceu em seu sonho. Mas, ao se olhar no espelho, grita de choque. O rosto que vê é idêntico ao do personagem Ruichi, do mangá. Incrédulo por ter se tornado aquele canalha, tenta se acalmar e compreender a situação. Lembra-se de que seu verdadeiro nome é Shashido e percebe que foi reencarnado dentro daquele mangá. Esse não era um mangá qualquer, mas um em que o autor desenhava as curvas femininas mais bonitas do que os rostos. Nele, a heroína era assediada por Ruichi, que depois a chantageava com fotos. Sem opções, Hindu sempre acabava cedendo e, para seu desgosto, até apreciando a situação. Shashido lembra que comprou esse mangá por engano e se enojou, mesmo sendo um tarado de coração, não gosta de histórias de traição. Agora, ser reencarnado como alguém que odeia é cruel. Ele também descobre que Ruichi tinha um ambiente familiar péssimo, o que talvez explique como se tornou um sujeito tão desprezível, mas isso não justifica suas ações. Sem saber o que fazer de sua nova vida, Shashido se deita sem conseguir pensar em nada de positivo. Ao tentar se levantar, escorrega em uma bola de papel e cai no chão. Depois decide dar uma volta lá fora, incomodado pelas memórias de sua vida passada. Ao sair, percebe que as pessoas se assustam ao vê-lo e conclui que deve ser por causa de seu rosto cara de Shurek. De repente, ouve um grito e vê alguns garotos tentando assediar uma garota. Irritado, acha que é mais um daqueles clichês de abordagem de rua, e tenta ignorar, mas acaba se metendo, manda os garotos calarem a boca e irem embora. Eles não pensam duas vezes e fogem. Logo, a garota o chama pelo nome. Ao olhar melhor para o corpo atraente dela, percebe que é ninguém menos que Hindu. Surpreso, tenta falar com ela, mas sua voz só a assusta. Entendendo a reação dela, se desculpa e passa direto. Isso deixa Hindu chocada, enquanto ele pensa que era esperado. No entanto, ela agradece por tê-la ajudado. Ele fica paralisado, fazia tanto tempo que alguém não o agradecia. Sorrindo, responde, o que deixa Hindu corada e correndo embora. Ele então percebe que a história do mangá ainda não começou e decide evitar o caminho patético que Ruichi tomou na obra original. Resolve viver de outra forma e, principalmente, evitar se envolver com Hindu. Mas, no caminho de volta, Hindu reflete, surpresa, como alguém como Ruichi pode sorrir assim? No dia seguinte, na escola, Ruichi tenta fugir do enredo do mangá a qualquer custo. Mas, quando chega cedo à sala de aula, todos ficam assustados com sua presença. Logo depois, Hindu entra. A turma toda a cumprimenta e elogia sua beleza. Para sua surpresa, ela vai até Ruichi, agradece a ajuda do dia anterior e troca algumas palavras com ele. A classe inteira fica chocada por ela estar falando com ele. E assim, aos poucos, a convivência entre eles começa a mudar. Hindu passa a enxergar bondade nele em pequenos gestos, como quando ele lembra de regar as flores da sala, enquanto Ruichi luta para se afastar, acreditando que ela ainda não viu seu verdadeiro eu. Apesar disso, momentos de proximidade e tensão vão surgindo entre os dois, deixando-o cada vez mais confuso. Ruichi tenta resistir ao envolvimento, mas a insistência e a ternura de Hindu vão desmontando suas defesas. Ao mesmo tempo, ele precisa lidar com os rumores de seu passado, com a presença do protagonista original Soi, que já demonstra ciúmes, e com o fato embaraçoso de ter se relacionado com Seiki, a mãe de Hindu, em sua vida passada. O destino parece brincar com ele. Quanto mais tenta evitar o enredo, mais ele se enreda em situações ao lado de Hindu, colocando-o diante de dilemas entre repetir os erros do personagem original ou trilhar um novo caminho. Enquanto isso, Hindu diz que foi coincidência a mãe dela ter ido parar no mesmo bar, enquanto o barman lança um olhar sério para Ruichi. Seiki então pede que Hindu a apresente ao amigo, e Ruichi cumprimenta Seiki,
já sabendo que ela também estava escondendo aquele segredo. Em seguida, Hindu começa a encher Ruichi de elogios, contando para Seiki tudo o que ele fez e revelando que foi até o bar justamente para ficar de olho nele. Depois de ouvir tudo o que Hindu tinha a dizer, Seiki se senta ao lado dela e agradece Ruichi por ter ajudado sua filha. Mas Ruichi responde que só aconteceu de salvá-la por acaso, enquanto Hindu reforça para a mãe que ele é uma pessoa muito gentil. Logo depois, ela pede comida para si também. Enquanto os três estão comendo, Ruichi olha para Seiki, ao ver o sorriso dela, pensa que, por ora, está tudo bem. Quando terminam, Hindu decide ir ao banheiro, deixando os dois a sós. Seiki comenta sobre se encontrarem novamente daquela forma e diz como acabou presa a laços tão absurdos. Além disso, pede a Ruichi para manter aquele assunto em segredo de Hindu. Ele concorda, dizendo que poderia abalar a relação entre mãe e filha, o que surpreende Seiki. Ela comenta sobre como Ruichi é doce e sugere que talvez Hindu não os condenasse, mas logo descarta a ideia e pergunta se ele está saindo com Hindu. Ruichi nega, dizendo que tudo foi só porque a salvou por acaso. Seiki, porém, afirma que Hindu deve gostar muito dele e começa a se aproximar. Quando Ruichi tenta afastá-la, Seiki insiste que merece uma recompensa por ter acobertado a situação. Sem alternativa, Ruichi acaba dando um afago na cabeça dela, até que, de repente, ouvem um grito. Era Hindu, questionando as ações da mãe. Seiki se desculpa, dizendo que estava um pouco bêbada, e começa a elogiar os músculos de Ruichi. O que faz Hindu agarrá-lo e declarar que ele é dela. Isso surpreende os dois, e Hindu corrige a frase, dizendo a Seiki que ele é seu benfeitor. Seiki pede desculpas, enquanto o barman luta para não cair na gargalhada. Mais tarde, Seiki avisa que vai ficar um tempo no bar. Antes de sair, Ruichi a aconselha a não beber demais. No caminho de volta, Ruichi ainda está perturbado com tudo aquilo, e Hindu pergunta se ele já conhecia sua mãe. O fato de ele chamá-la pelo primeiro nome a fez pensar nisso, e Ruichi confirma, dizendo que não sabia que ela era a mãe dela. Logo depois, Hindu questiona por que ele não a chama pelo primeiro nome também. Quando ele tenta recusar, ela reclama que está tratando a mãe de forma diferente. No fim, Ruichi cede e a chama de Hindu, deixando-a radiante. O sorriso dela acelera o coração dele, e Ruichi decide ir embora rapidamente. Depois de levá-la até em casa, ele parte, enquanto Hindu entra e atende o telefone que tocava. Do outro lado, só escuta um homem adulto emitindo sons estranhos de prazer, sem saber que era Soi. No dia seguinte, na hora do almoço, Ruichi percebe Soi lançando-lhe olhares de ódio, mas decide ignorá-lo e sair. Ele acredita que Soi está entendendo algo errado sobre sua relação com Hindu e não quer se envolver com aquele sujeito esquisito. Mesmo assim, pensa se os dois realmente vão acabar juntos, já que Hindu sempre fica grudada nele, em vez de em Soi. No fim, resolve não pensar nisso, mas percebe que há algo errado consigo sempre que está ao lado dela. Justo quando decide parar de se envolver com Hindu, a porta do depósito se abre e ela aparece do nada. Ruichi pergunta por que ela foi até lá, e Hindu apenas o lembra de chamá-la pelo primeiro nome. Depois, diz que precisa perguntar algo, se ele tinha alguma coisa com sua mãe. Aparentemente, ela percebeu rápido, julgando pelo jeito de falar e agir de Seiki. Para seu espanto, Ruichi confirma e diz a Hindu que realmente ficou com a mãe dela. Ele acredita que Hindu vai odiá-lo e desprezá-lo, exatamente o que esperava. Mas, para sua surpresa, ela o agradece. Hindu conta que seu pai faleceu e que a mãe sempre foi triste e solitária, e que foi Ruichi quem trouxe consolo e devolveu o sorriso dela. Quando Ruichi tenta retrucar, Hindu insiste que ele de fato alegrou sua mãe, por isso, ela deseja expressar sua gratidão. Isso faz Ruichi perceber que Hindu é diferente de tudo que já conheceu e se perguntar como poderia afastar alguém assim. Mas havia mais uma pergunta. Sem hesitar, Hindu o empurra no chão e questiona se ele a trataria da mesma forma que tratou sua mãe. Enquanto isso, Soi, obcecado, se angustia com a situação e sente que precisa salvar Hindu de ser corrompida por Ruichi. Ruichi tenta recusar, mas ao notar o corpo de Hindu tremendo, entende que foi preciso muita coragem para ela agir assim. Então responde que, se ela está perguntando se ele dormiria com ela,
Claro que sim. Hindu se surpreende, mas, no exato momento, seu estômago roncando interrompe a cena. Ruichi a aconselha a comer, deixando-a envergonhada, e ela foge correndo. Ele suspira de alívio, mas percebe que está encrencado. Enquanto corre, Hindu pensa no estômago roncando, mas logo se dá conta de que Ruichi também a vê como mulher. Já Ruichi, achando que seria constrangedor encará-la de novo, decide voltar para casa. Assim que entra em seu apartamento, o telefone toca, era Seiki. Ele lembra que trocaram números da última vez que ficaram juntos. Ao atender, Seiki agradece e informa que terá uma viagem de negócios, pedindo que ele fique em casa com Hindu até seu retorno. Ruichi entra em pânico e lembra Seiki do tipo de predador que ele é. Mas ela explica que Hindu anda recebendo cartas e ligações estranhas, possivelmente de um perseguidor, e precisa de alguém para protegê-la. Ruichi menciona que Hindu já sabe do relacionamento deles e admite que poderia acabar se envolvendo com a filha também. Chocantemente, Seiki responde que não cabe a ela interferir, mas tem certeza de que ele nunca forçaria Hindu. Com isso, ela desliga, deixando Ruichi ansioso. Mais tarde, ele finalmente chega à casa delas, surpreendendo Hindu, que tinha certeza de que ele não viria. Ruichi diz para ela viver normalmente e ignorá-lo, mas Hindu interpreta aquilo como uma noite do pijama com ele e o convida para entrar. Depois de comerem, Ruichi elogia suas habilidades culinárias e admira o corpo dela, embora negue estar olhando quando Hindu pergunta. Ela então comenta sobre o calor e, apesar das tentativas dele de negar, começa a tirar a roupa, deixando-o surpreso. Ruichi lhe diz para não se despir se está envergonhada, mas não consegue deixar de reparar no corpo dela. Mais tarde, Hindu manda tomar banho primeiro, e ele aceita, mas percebe que esqueceu a cueca. Decide ir comprar outra, mas Hindu se oferece para acompanhá-lo. Ele insiste que ela fique em casa, dizendo para não abrir a porta para ninguém. Depois que ele sai, Hindu se pergunta o que ele foi comprar e imagina, corando, que poderia ser preservativos. Nesse momento, a campainha toca. Ela se lembra do aviso dele, mas acaba verificando. Para sua surpresa, é Soi, dizendo que veio entregar algo da mãe. Assim que ela abre, ele força a entrada e agarra, cheirando-a e tocando-a, revelando ser o autor das cartas. Apavorada, Hindu tenta resistir, mas o medo a paralisa. Soi a derruba, rasga suas roupas e promete purificá-la, tapando-lhe a boca. Hindu não consegue acreditar que aquilo está acontecendo, já que sempre viu Soi como um irmãozinho. Justo quando fecha os olhos em desespero, Ruichi entra e exige saber o que Soi está fazendo. Vendo as roupas rasgadas de Hindu, ele perde o controle e parte para cima de Soi. Depois de espancá-lo, Ruichi só não o destrói por completo porque Hindu o impede. Soi, confuso, acredita que ela estaria do seu lado, mas leva um tapa e é expulso, saindo aos prantos. Exausta, Hindu cai no chão e Ruichi a cobre com o casaco, aconselhando-a a respirar. Mais tarde, já em seu quarto, Hindu ainda treme. Ruichi pensa em se afastar, mas ela pede que fique, dizendo que com ele é diferente, que ao ser tocada por ele se sente segura e aquecida. Hindu então pede que ele apague a lembrança traumática daquela noite e confessa seu amor, mesmo que não seja a única em sua vida. Ruichi hesita, mas ao vê-la deitada, suplicando, acaba cedendo. A noite dele se consuma. Na manhã seguinte, Hindu acorda corada, lembrando de tudo, enquanto Ruichi, igualmente nervoso, a cumprimenta. Depois, compartilham café juntos, e Hindu, feliz, se aconchega nele. Contudo, a lembrança de seu passado sombrio e a presença de Seiki, que retorna cedo e até chega a beijá-lo, complicam ainda mais as coisas, lançando Ruichi em um emaranhado de sentimentos, segredos e dilemas impossíveis. Para uma garota como ela, levaria tempo para se acostumar. Ruichi acrescenta que ficou surpreso ao vê-la vir a um lugar como aquele, ao que Hindu responde que queria mudar sua imagem e que ele a visse assim. Além disso, ela estava curiosa sobre os lugares que Ruichi frequentava, mas agora percebe que um clube realmente não combina com ela. Ruichi ri dela e comenta que não há necessidade de ela forçar algo, pois ele definitivamente prefere a Hindu de sempre. Ela fica envergonhada ao ouvir isso e acaba concordando.
Nesse momento, Ruichi ouve a voz de Yori e nota alguns homens tentando mexer com ela. Um deles chega a apalpar os melões da outra garota, fazendo Ruichi despejar sua bebida na cabeça do sujeito. Em seguida, ele o chama de tarado, deixando o homem furioso. Mas, ao ver o olhar no rosto de Ruichi, ele se acalma e decide ir embora. Enquanto isso, Yoromi pergunta à outra garota se ela está bem, e ela agradece aos três. Aparentemente, seu nome é Satsuki, e ela havia ido ao clube com algumas amigas, mas acabou ficando sozinha no final. Yoromi a aconselha a ser mais assertiva em momentos assim, e ela concorda. Hindu também comenta que é sua primeira vez ali, sugerindo que Satsuki erga a voz da próxima vez que algo acontecer. Ruichi acrescenta que garotas quietas como ela são o alvo principal de playboys e que será devorada se continuar desse jeito. Satsuki se assusta ao ver o rosto horrível de Ruichi e se esconde atrás de Hindu, deixando o pobre rapaz deprimido. Yoromi tranquiliza Satsuki dizendo que Ruichi é apenas um estudante do ensino médio, o que a faz observá-lo dos pés à cabeça. No fim, Yoromi sugere fazer um brinde e conversar um pouco. Satsuki acaba gostando das bebidas e diz que é a melhor que já tomou. Além disso, ela elogia Ruichi por ser gentil apesar de seu rosto ogro. Ele então a aconselha a não frequentar clubes, pois é o melhor para ela, e Satsuki reúne coragem para pedir o número de Ruichi. Isso choca, e Satsuki reformula dizendo que queria o número de todos. Ela deseja poder conversar com eles novamente e Yoromi concorda alegremente em trocar contatos. Ao ouvir seu nome, Ruichi se pergunta se já o escutou antes, mas acha que é apenas imaginação. Depois disso, Yoromi decide acompanhar Satsuki até em casa, deixando os dois pombinhos sozinhos. Ruichi percebe que Hindu está incomodada, e ela comenta que ele deve preferir garotas como Satsuki, já que gostou dos dois grandes basquetes dela. Porém, era apenas uma brincadeira. Pois Hindu sabe que Ruichi não ignora pessoas em apuros, assim como aconteceu com ela. Além disso, ela acredita que não foi coincidência, mas sim um encontro do destino. Ruichi concorda, pensando que talvez ela tivesse tomado outro caminho se não tivessem se encontrado naquela época. Em seguida, Hindu admite sentir ciúmes por causa de Satsuki e pede a Ruichi um beijo antes de irem embora. Sem hesitar, ele aceita e beija Hindu nos lábios. No entanto, ela não parece satisfeita e quer mais. Enquanto isso, Ruichi pensa que Hindu não é alguém que o procura por prazer, por isso ele não quer passar dos limites com ela tão casualmente. Depois que terminam, Ruichi sugere voltarem para casa, percebendo que não estão longe dali. Por outro lado, Satsuki também retorna para casa e se arrepende de ter ido ao clube com suas amigas extrovertidas. Logo, começa a pensar no rosto de Ruichi e em seus traços masculinos, ficando corada. Logo depois, seu irmão mais novo, Shiraji, entra no quarto com suas roupas e, após entregá-las, pergunta por que ela chegou tarde e se arrumou um namorado. Satsuki se desespera e nega, decidindo logo em seguida tomar um banho. Depois do banho, ela percebe que perdeu a calcinha. Em outro lugar, Ruichi pensa em Satsuki e lembra que ela é a próxima heroína da história. Isso faz imaginar se também está sendo visada por algum sujeito perigoso. No mangá, Satsuki foi encontrar Soi, que a reconheceu como irmã de Shiroaji. Ela comenta que sabe como é ter o coração partido, levando Soi a concluir que o mesmo aconteceu com ela, e Satsuki confirma. Antes disso, Satsuki havia sido amarrada pelo próprio irmão, Shirasaji. Ele começou expondo aqueles seios enormes e passou a apalpá-los sem parar. Satsuki concluiu que ninguém viria ajudá-la e, em certo momento, parou de se importar com o que aconteceria.